Olá, pessoas do YouTube. Olá, eu mesmo daqui a um tempo. Hoje é dia 26 de março de 2019. Eu tenho aqui, acho que acredito, uma das coisas mais clássicas, né, do direito do século XX. Né? Nós temos aqui a teoria pura do direito de Hans Kelsen. Né? Esse livro tem muitas referências em muitos lugares. É um livro que eu particularmente me graduei em Direito, mas eu não li esse livro durante a minha graduação. Eu acredito que foi um erro da minha parte, mas os professores também colocam muita coisa para ler e acredito que vários dos alunos do Direito não chegam a concluir a leitura do Teoria Pura do Direito, que é um dos muitos textos de Hans Kelsen. Né? A teoria kelsiana é prevalente em 2019 no Brasil, por exemplo. Agora, o que eu entendia por teoria pura do direito era bem diferente do que aquilo que eu comecei a pensar quando eu li esse livro. Então, assim, o primeiro prefácio desse livro, da edição que eu tenho, que é uma edição do português, editada em 1985, o primeiro prefácio é em Genebra, de 1934. Então, assim, o Hans Kelsen escreveu esse livro na década de 30 do século XX. Assim, olha, eu fiquei decepcionado em alguns aspectos, né, do tipo, eu realmente acreditava, assim, quando eu comprei esse livro, porque eu fiquei pensando assim, nossa, Hans Kelsen é tão importante para o direito, da mesma forma que o Sigmund Freud é importante para a psicologia. E aí a gente vê que, na verdade, assim, Hans Kelsen com certeza é muito interessante e tal, eu vi algumas coisas boas também, mas eu realmente acreditava que eu ia ler um negócio que eu ia falar assim, nossa, isso aqui é uma das melhores coisas já escritas, né? E eu vou falar para você, eu gostei mais de Leviatã, né? Eu gostei mais, por exemplo, do Mal-Estar da Civilização, do Freud, né? Que é um texto, assim, eletrizante, né, no início, né, e tipo, que ele fala mais da condição humana de uma maneira geral, e o Hans Kelsen fala muito especificamente. Mas essa que é a parte interessante, olha só, ele não fala, bem no início do livro ele fala assim, olha, a teoria pura do direito, ela não é uma, ela não é, por exemplo, uma lei comentada, entendeu? Ela não é um ponto específico do ordenamento jurídico. Ela é uma teoria geral, né? E aí ele está no mesmo nível, você entendeu? Que todos aqueles outros que tentaram, entende? Escrever alguma coisa e falar assim, eis o direito, eis a filosofia, eis a sociologia, eis a ciência política, eis a condição humana, né? E aí eu realmente falei assim, olha, eu tenho certeza que em algum momento ele vai fazer uma distinção muito clara, entendeu? De todas essas coisas que são, por exemplo, que ele define com uma palavra só. Eu achei pobre nesse sentido. Ele fala assim, olha, sociologia, filosofia, história, né, ciência política, momento político, tudo isso na verdade é política do direito. Eu achei que colocar isso tudo dentro de um título política do direito é pouco. Né? Agora, o interessante também é que ele se coloca na posição de falar assim: olha, se, por exemplo, Aristóteles já conseguia identificar três funções específicas do governo, que seria legislar, decidir conflitos, né, e executar as leis que foram feitas, né? Aristóteles não leu Montesquieu, porque Montesquieu foi nascer 1700 anos depois de Aristóteles, né? E Montesquieu provavelmente conhecia Aristóteles, né? E aí ele falou, olha, os três poderes são distintos, né? E nesse sentido eu acho muito assim, eu pensei que ele ia falar o seguinte, eu pensei, falar, agora nós vamos pegar tudo que todo mundo diz que é direito, né? Aí vamos pegar esse pessoal, por exemplo, o direito é a religião. Eu falo, vamos pegar o direito canônico, a mitologia do cristianismo e vamos pegar e falar assim, olha, isso aqui não é direito por isso, por isso e por isso. Vamos pegar ideais políticos, né? Falar assim, olha, o sistema soviético produziu um direito típico de um Estado socialista.
Então, ó, isso aqui até é direito porque é norma posta, né? Mas vamos pegar, por exemplo, outras coisas, tipo assim, ah, não, aí você vai falar, mas tal, né, o direito canônico também tinha jurisdição, né? Tipo, existia reis que tinham cânones e isso era, né, um direito posto, né, era um direito escrito, né? Mas ele não faz esse catálogo. Ele não faz o catálogo de falar assim, olha, quais coisas não são direito, né? E ele coloca tudo isso, olha, vocês confundem no geral, esse erro é muito comum, de dizer que os valores políticos de uma época, os valores religiosos de uma época, os valores filosóficos de uma época, né? Tipo assim, a era vitoriana, né? Fala, ah, então o direito daquela época da era vitoriana vai ser um direito, né, que tem todos aqueles valores e coisa e tal. Ele não faz um catálogo exaustivo, ou pelo menos exemplificativo, né, de quais coisas seriam o não direito. Ao contrário disso, ele vira e fala assim, ó, o direito é norma posta. Né? E aí vem essa palavra mesmo, que aí eu não sei se a explicação está exatamente nesse livro, mas a ideia é essa, né, de que escreve um, essa é a ideia, entendeu? Tipo, ao contrário dos reis antigos, né, se eu pensar em Alexandre o Grande, né, e com certeza apareceram disputas, né, de qualquer coisa, de terra, de direito de família, de direito constitucional, né, na época não tinha direito de trabalho, né, porque o povo era escravo, era livre, né, mas do tipo assim, com certeza algum rei no passado, você pode, sei lá, Alexandre o Grande, você pode citar a Roma antiga, né, os Césares, qualquer um deles, né, um senhor medieval, né? Aristóteles, tipo, bem velho mesmo, tipo assim, imagina Aristóteles lá e falou assim, olha, eu vi aquelas pessoas que têm poder, né, e que governam, e elas fazem leis, elas executam leis e elas resolvem conflitos, né? Então, assim, essas três coisas são... ele chega e fala o seguinte, olha, tudo bem que os povos antigos faziam tudo isso, né? Mas a diferença é você escrever. A grande diferença é essa. Tipo, e daí vem a ideia do direito positivo. Essa palavra positivo tem a ver com aquilo que é posto. Eu não sei exatamente quem que criou essa expressão, era muito necessário, né, uma explicação maior sobre isso, né, mas positivismo é isso, está posto assim. Pelo menos eu consegui entender dessa maneira até a página 107, né, que o livro tem, sei lá, 300, 400, eu li um pedaço. E ele fala, por exemplo, coisas interessantes no sentido de... Sabe qual é o negócio? Tipo assim, eu vejo um parágrafo bom, aí depois passa páginas e páginas sem ter uma grande ideia, que a gente fica até achando chato. E tem alguns momentos que tem uma sutileza, sabe? Uma sutileza, mas é uma sutileza mesmo. Eu não sei se, tipo assim, por exemplo, numa tradução isso aí consegue ser percebido, né? Eu sei que teve muita gente que leu e achou o máximo. Então, assim, e eu acho estranho, porque assim, eu conheço pessoas que fizeram direito. E eu cheguei num amigo meu e falei assim, oh, tal, e a teoria puro direito você leu? Eu falei, com certeza eu li. Eu falei, poxa, eu não li. Né? Eu fiz direito, eu formei, passei no AB, coisa e tal. Eu não li, tá? Eu li o que sobre isso? Eu li referências, entendeu? Muito vago isso, né? Uma coisa que era assim, o clássico, é a base, né? E, e aí, tipo assim, em vez de falar aquilo que você entende sobre Hans Kelsen, que você, provavelmente você procurou esse vídeo no YouTube, você realmente entende alguma coisa sobre, eu queria dizer o seguinte, você não encontra quase nada do que eu imaginava encontrar, né? Que seria, tipo assim, uma definição clara do que pode ser não direito e por que essa teoria ficou pura, né? Eu realmente achei que ia ter um catálogo de coisas nesse sentido. Mas ele vai mais... por isso que eu te falo que é uma sutileza. Por exemplo, ele se coloca numa situação ele chega e fala o seguinte, já pensou que sociedades primitivas não fazem uma distinção clara entre causalidade e imputação? Ele fala, pô, por que isso é tão importante, né? Por que isso merece estar num livro tão importante igual isso? E a ideia é mais ou menos o seguinte, olha, a gente julgou todas as pessoas antes do século XIX, onde tipo positivismo em todas as ciências e também no direito, a gente julgou todo mundo
sem um texto escrito, sabe? Tipo, existiam ordenações, por exemplo, ordenações manuelinas, filipinas, afoncinas, aqui na colônia do Brasil, né? Existiam leis, existia o cilindro de Círios, né, que é um rei da Mesopotâmia antigo, né? Existia o Código de Hammurabi, né? Mas, gente, no geral, nós estamos falando do tipo assim, uns 2000 anos de história, uns 2000 não, uns 1800 anos de história, e é pouco, você entendeu? É pouco. No sentido, tipo assim, imagina a dimensão que a gente tem hoje do sistema jurídico brasileiro. Só o nosso sistema posto hoje que não está revogado. Isso é uma biblioteca tão grande que do tipo um livro daquele do Vademecum, que tem tipo assim umas 5.000 folhas, ele é um clipping. Ele é uma seletiva. Entende? Então, tipo assim, na hora que você chama um livro de 6.000 páginas, de uma pequena seleção, eu falo, pelo menos os diplomas legais mais importantes. Gente, eu já vi isso aí, não lembro onde é que, eu acho que não sei se foi biblioteca, eu acho que foi num escritório de advogado, que existiam revistas jurídicas, né? Então, tipo assim, quando não tinha Google, né, e quando não tinha Vademecum, os juristas compravam todo ano um livro com as leis. E tem bibliotecas gigantescas com esse negócio. Com certeza tem muita lei vigente hoje no Brasil que a gente não está nem notícia, sabe? Da comunidade jurídica não dá notícia. Então, assim, a partir de um determinado momento, né, não sei, quando o medievalismo acabou, né, vamos supor ali mercantilismo e renascentismo, os reis da Europa começaram a escrever coisas e hoje nós temos bibliotecas gigantescas. Né? Agora, os textos da antiguidade, esses aí, alguns se perderam realmente, né? Não tem como dizer. Mas ele não fala nem, tipo assim, ele falou, olha, não tem nem como você pegar um livro e falar, tipo assim, você colocar essa compilação num livro, sabe? Do tipo assim, olha, normas não escritas, normas escritas, e vamos falar o que é o direito. Aí ele virou e falou assim, olha, a humanidade está tentando definir o direito desde os tempos primordiais, entendeu? E você e eu e sua tia gorda que tem a 4ª série vai falhar, sabe? Ah, mas se você tiver doutorado, olha, em algum momento você vai falhar em alguma coisa, sabe? E de todas essas falhas e de todos os êxitos também, a gente consegue, e isso acontece dentro de uma casa legislativa, a gente consegue rodar tudo isso que a sociedade sente, pensa, faz, fala. A gente roda todo esse compensado, né? A gente roda toda essa, tipo, os nossos ancestrais estão rodando aí nessa história, sabe? Os nossos mitos, né? E a gente pega e escreve um texto. E esse texto é ali que começa, sabe? Do tipo assim, não tenta, aliás, tenta, fica à vontade. Se você quiser pegar e falar assim, olha, não, vamos falar que o direito é, por exemplo, não, o direito ocidental é de base cristã. Vai lá e fala um desse, sabe? Muita gente fala um desse, do tipo, já existia direito canônico há muito tempo. Mas no fundo, se você for pegar tudo isso aí, você nunca vai chegar numa estrutura funcional que pode ser aplicada a um fato concreto. E diferente da história da sociologia e da filosofia, essa teoria tem que funcionar. Porque o direito é uma ciência social aplicada. Do tipo, se alguém chega numa delegacia de polícia com as mãos sujas de sangue e fala, eu matei alguém, você precisa virar para essa pessoa e falar assim, você pode ficar na cadeia de 6 a 20 anos por causa disso aí que você fez. E nós temos que ver se a sua conduta é típica, é ilícita, é culpável, né? E depois a gente vai ter uma execução de pena, e depois existem muitas coisas. Então, acreditem, a única maneira de se orientar de uma forma minimamente funcional no meio desse mar de conflitos, né, que é a condição humana em si, é você escrever uma coisa e falar isso aqui está vigente e vamos tentar aplicar. Existem falhas horríveis nessa história, né? Por exemplo, vamos supor um homicídio mesmo que eu estava falando. O indivíduo pega, sufoca um outro, ele desmaia, e aí esse indivíduo que cometeu o homicídio, ele pega uma seringa cheia de heroína, enfia nas veias dessa pessoa, e essa pessoa é encontrada morta.
e ele faz todo um cenário para simular um suicídio. Né? Ah, mas nós temos um direito posto. Ah, mas esse direito posto é anterior ao fato. Ah, mas esse direito posto tem um código de processo. Então nós temos etapas pré-definidas para poder ter uma cognição clara e fazer um julgamento justo. E vai haver defesa, vai haver acusação e um juiz imparcial. Né? Gente, até desse jeito com a lei escrita, existem situações como essa. O indivíduo é encontrado, foi morto, é um homicídio, mas na verdade tem como se mascarar aquilo ali tudo e o processo não vai nem existir. Né? Então, tipo assim, a realidade é complexa e a maneira de se navegar por ela é do tipo, olha, alguém precisa escrever. Né? Se a gente tentar fazer o direito de outra maneira, esse diálogo vai ficar mais confuso né? e mais inviável. Né? Então, assim, eu realmente precisava dedicar 16 minutos da minha vida para uma coisa que, por exemplo, você está sujeito à jurisdição brasileira nesse ato, entendeu? Então, e eu pensei, olha, depois de 10 anos de formado, eu fui ler o livro mesmo. E não é um passeio no parque, entendeu? Tipo, é bem difícil, sabe? É bem complicado. Eu particularmente, assim, eu acho que muita dessa sutileza eu não tenho a capacidade de captar, né? Mas fica aí a sugestão para leitura, eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, tente, igual eu tô tentando. Não terminei, li tipo um terço só, né? E acredite, não é definitivo, sabe? Do tipo, as pessoas vão criticar muito Hans Kelsen, critica muito Hans Kelsen, e muitas pessoas falam, parabéns, Hans Kelsen, né? Tipo, você conseguiu fazer uma teoria pura do direito. E a coisa que você... A ideia que você chegou foi o seguinte, olha, o direito é aquilo que está escrito, porque o direito já foi tudo mais, né? E era mais difícil lidar com um direito que não era escrito, um direito consuetudinário, né? E ele deu muita importância para falar assim, olha, as formas são fundamentais. E a forma do direito moderno é a forma escrita. Eu não consegui matar a mosca com a mão, o mosquito com a mão, posso pegar dengue. E é mais ou menos assim o direito. A gente pode tentar agarrar ele, mas é bem complicado.